Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu envio contra uma nação ímpia, e ordeno-lhe contra um povo que me hesita a ira, que eu submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés, como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força de minha mão, e com minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim, ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador com quem ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória, com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Todos. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava muito feliz, porque os discípulos voltaram falando sobre a pregação deles e como que eles oraram para as pessoas e foram curados e expulsaram os demônios. E por isso que Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenininhos. Pescadores, sem muita educação, conseguiram entender o que os mestres da lei e os judeus estudados não. É por causa da humildade. Os pequenininhos, os pobres, os humildes. Deus fala para as pessoas que estão abertas a Ele, que não têm o orgulho. Ele revela seus valores e seus planos para as pessoas que sabem que não são a grande coisa, que tudo que tem é um dom de Deus. E estas pessoas que focalizam sua atenção em Deus e acreditam em Deus, a boa nova é manifestada. As coisas de Deus são reveladas aos pequenininhos e não aos sábios e entendidos. E o Pai quis que seja assim. Foi o agrado do Pai isto. Vamos pensar na nossa querida Mãe Maria, cheia de Deus, cheia de graça, mas pessoa humilde, pessoa adoradora, que escutava a voz de Deus. E o anjo apareceu e ela foi profundamente abençoada por Deus. Os orgulhosos têm um obstáculo. Focalizam-se em si. Nem focalizam nos outros, não têm um amor pelas outras pessoas. Não focalizam-se em Deus. Nós acreditamos que Deus está conosco. É um Deus que anda conosco, um Deus que entra no coração, um Deus que fala conosco. Se tivermos a humildade e a abertura. Quem sou eu e quem é Deus? Os pobres faltam muita coisa, e precisam depender de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus.
Os pobres, os humildes, são conscientes das suas limitações. Eu não sei, não posso, não consigo. Como eu preciso do meu Deus. E o pobre e o humilde olha para Deus e sabe que Deus fala conosco? A revelação continua quando nós nos entregamos a Deus, quando procuramos Deus, quando recebemos a Santa Comunhão. Deus entra em nós e nós temos que prestar atenção sobre como é que Ele está falando. Surge uma ideia. Devo fazer isto. Creio que vou falar isto lá para aquela pessoa em casa. Deus fala conosco. O Espírito nosso é inspirado pelo Divino Espírito Santo. A luz do Divino Espírito Santo iluminando a nossa inteligência e nos dando ideias e projetos. E vou fazer isto, vou mudar, vou pedir perdão, vou procurar Deus. Uma inspiração para ler a palavra de Deus, uma inspiração para falar sobre a palavra de Deus, sobre testemunhando para as outras pessoas, transmitindo boas notícias. Daí nós imaginamos os discípulos de Jesus passando muito tempo com Jesus Cristo, absorvendo as mensagens de Jesus, saindo. E quando estavam falando com as outras pessoas, o Espírito Santo estava sobre eles, e eles lembravam da mensagem de Jesus, e falavam com entusiasmo. Lembravam das promessas de nosso Senhor Jesus, e começaram a impor as mãos. A verdade é que Jesus estava dentro deles, e as pessoas foram curadas, libertadas, consolados, orientados também. É Deus dentro da pessoa humana. O orgulhoso não presta atenção, só pensa em si e não pensa em Deus que está no meio de nós. Jesus fica muito feliz quando nós estamos sintonizados com Ele, quando humildemente nós nos prostramos como que diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fala conosco. Somos orientados para ser servos, instrumentos dEle. Como importante, como nós nos posicionamos diante de Deus. Ele é acessório ou Ele é o essencial? Ele é o mais importante. E nós somos humildes e nós nos abaixamos diante de nosso Deus, não é? Somos disponíveis para ouvir uma orientação de Deus e passamos a ser seguidores dele. Que felicidade, não é? Seguir nosso Senhor Jesus Cristo, ser um discípulo, um aluno na faculdade dele, ficamos conhecendo a misericórdia dele, experimentamos o amor profundo dele e temos muita compaixão para com as outras pessoas. Você é livre? Ou você é uma pessoa escrava? Escrava de vícios, do pecado, de si mesmo. Agora Deus nos liberta para que sejamos plenamente libertados. E o humilde que encontra com Deus, que tem uma experiência de Deus, recebe uma libertação de todas as dependências e passa a ser um servo para ajudar, libertar as outras pessoas.
Eu fico imaginando um humilde, um pobre, recebendo o amor de Deus, ficando cheio do amor de Deus. E Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas, o amor de Deus, escondeu dos sábios, orgulhosos, entendidos, e as revelastes aos humildes, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus reina na pessoa humilde, pobre de espírito. A decisão é nossa. Creio que a decisão é de nós passarmos a ser adoradores, indo diante de Deus, amando Deus, louvando Deus, focalizando toda nossa atenção em nosso Deus. O que vai acontecer? Jesus vai revelar para nós o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão Jesus. E aquele a quem Jesus, o Filho, quiser revelar. Então falamos com Jesus: ô Jesus, eu quero entender que Deus é meu Pai. Eu quero entender que sou filho de Deus, filho de Deus. Eu quero entender a riqueza que eu tenho, a bênção preparada para mim na vida eterna. Ninguém conhece o Pai, senão Jesus. E Jesus que revela para os pobres, para os humildes. Jesus disse também: tudo me foi entregue por meu Pai. Então todas as bênçãos de Deus Pai estão em Jesus. É por isso que queremos dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem morar dentro de mim. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o Filho revela para nós que Deus é Pai. A riqueza da nossa filiação, a riqueza que é Deus, e a nossa união e comunhão profunda com nosso Deus. Só podemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado. O Pai quis que seja assim. O Pai quis revelar-se aos humildes e pobres de espírito. Foi do agrado de nosso Deus Pai. Nós vamos ter algum minuto para oração em silêncio. E cada pessoa vai se humilhar diante de Deus e fazer um convite especial. Vem, Senhor Jesus, vem morar dentro do meu coração e revela para mim todas as bênçãos que vêm do Pai.